Tá gravando já. Então, a gente escolheu esse caso que acabei vendo lá no Bom Jesus, achei interessante, deu para aprender algumas coisas com ele e vamos discutir então. Então, uma menina de 17 anos, ela é estudante, mora em Guaíra e é procedente de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Ela vem com uma queixa de dor lombar, já passou por alguns médicos, chegou até na ortopedia do Bom Jesus lá, mas foi encaminhada para um atendimento especializado. E aí a história de dor lombar dela tem mais ou menos um mês. Ela disse que há 10 dias ela piorou essa dor, vem associado com alguns picos febris, mas ela não chegou a ferir. Irradia a dor que ela tem na lombar, irradia para o membro inferior, principalmente na face anterior das pernas. Piora a dor quando ela está caminhando, quando ela fica sentada, e melhora quando ela deita. Não tem melhora quando usa analgésico comum, e não tem história de nenhum trauma ali local, algum esforço físico intenso que possa justificar uma dor lombar mais habitual. De história mórbida pregressa, ela não tem comorbidade, não tem cirurgia prévia, não faz medicação regularmente, não tem uma história de manipulação dentária recente e fez um piercing há 5 meses, pretencioso aí. E uma história familiar simples, não tem doença reumatológica, não tem doenças de cunho hereditário importante para a gente pensar. Hábitos de vida, ela é sedentária, faz um tabagismo eventual aí de narguile, um etilismo eventual também e nega drogas injetáveis ou ilícitas aí. Tem um asterisco ali porque a gente foi um pouco mais intempestivo nas perguntas, tentou perguntar sem pai, sem parentes próximos, né, para tentar esclarecer, mas realmente ela manteve que não usou nada. De interrogatório estomatológico, ela não tem queixa respiratória, não tem tosse, gastrointestinal também sem queixa. De urinária, ela disse que fez um tratamento de Itu recente, mas nega queixas características, não teve, disse que não estava com desúria, nem polaciúria, mas mesmo assim foi tratada como um Itu um mês atrás. Não tem história de lesão cutânea recente ali, não tem outras dores articulares, nega ter um emagrecimento recente e não observou como que aconteceram esses picos febris. Ela disse que aconteceu de forma aleatória, não consegui quantificar. Ao exame físico, bom estado geral, lúcida, orientada, sem alteração de linguagem, sem sinal focal de paracraniano, mantém coordenação motora, sensibilidade e reflexos tudo bem. Na ectoscopia não tem nenhum sinal de lesão em região lombar. Os linfonodos cervicais não palpáveis. A ausculta pulmonar limpa, sem ruído adventiste. A ausculta cardíaca também sem sopro, rítmica. E o abdômen também bem inocente. Foi feito alguns testes de rigidez, de nuca, Laseg e Kernig, mas tudo bem tranquilo o exame físico dela. Daí, então, para tentar resumir então o que a gente viu aqui da história, né? Tem uma dor lombar aí há um mês mais ou menos que começou a piorar. Tem uma piora com sobrecarga, né? Quando ela está em pé, está caminhando. E essa febre aí que tá deixando a gente curioso para descobrir o que que é. Mas de sinal focal ela não tem nada. E daí queria ver, talvez vocês pudessem participar um pouquinho e alguma hipótese que vocês acham. Vou fazer uma pausinha dramática para ver. Podem mandar no chat alguma coisa também. Eu acho que eu vou. Acho que a primeira coisa que me veio em mente foi uma pielonefrite, ainda mais com essa história de uma Itu, né, que meio que investigação aí, foi a primeira coisa que eu pensei. Perfeito, Bia. Muito boa. A ideia realmente é o que eles começaram lá, até fizeram um tratamento de Itu, né? Mas lá trataram uma Itu baixa, né? Infecção do trato urinário baixo. Mas uma pielonefrite é uma boa, né? Faz dor lombar. Já... Isso, foi o que mais chamou a atenção, uma dor lombar com uma piora importante e com uma possível febre associada. Perfeito. Então, vou falar umas outras
A Ana ali tá afiada, espondilite talvez. Então a gente interrogou algumas hipóteses diagnósticas aqui, uma infecção pielonefrite, como a Bia falou, talvez uma infecção óssea, por causa dessa febre a longa data aí, há um mês que está fazendo febre, alguns picos febris, pensar em causas infecciosas, né? Uma radiculopatia, porque ela faz essa dor que irradia para membro inferior, principalmente em face anterior. Outras causas infecciosas poderiam fazer esse tipo de febre, seria uma endocardite, talvez uma meningite mais arrastada, do tipo viral, poderia justificar. Existe uma tuberculose também extrapulmonar que faz TB óssea, né? Poderia também justificar esse caso, né? Existe, inclusive, uma TB específica óssea ali na região de corpo vertebral que chama mal de Pote. Cairia muito bem, seria legal se fosse o diagnóstico dela, mas... E gravidez não justifica as causas dela, mas é importante a gente fazer uma investigação aí para não ser surpreendido durante os exames dela. Então, como que daria para investigar, né? Como que foi investigado? Eu vou seguir, tenho como que foi feita a primeira investigação e depois no final vocês conseguem participar mais na segunda etapa de Tomé, investigação. Sim, doutor. uma outra coisa que a gente tem que pensar também é alguma infecção pélvica, porque ela teve ali uma história de uma pielonefrite, né? Uma pielonefrite, não, uma infecção urinária, que a gente não sabe se foi bem uma infecção urinária. Lembrar também da possibilidade de alguma infecção pélvica, alguma outra infecção. Então, pela faixa etária, então eu não sei se você tem algum dado de história com relação a contato sexual, desprotegido, alguma coisa assim, isso seria interessante para esse caso, né? Lembrando Sim. também que para infecção urinária nessa idade, às vezes a cistite de lua de mel pode virar uma pielonefrite hospitalar pós-lua de mel. Só isso. Segue lá, meu irmão. Então, sobre essa parte ginecológica, né? Ela não teve queixa de corrimento, que a gente pensar numa cervicite, alguma infecção de útero, né? Que faz uma doença inflamatória pélvica e tal. E a gente acabou não prolongando nessa investigação, mas realmente concordo, seria uma investigação interessante. Até porque em mulher, para você esperar que elas façam, né, algum quadro de demonstrar a presença, né, de uma uretrite, é difícil. Então, elas podem evoluir direto para uma anexite, e às vezes você vai ver ali no colo do útero alguma coisa, mas é mais para... Eu não estou mais nessa área, mas eu me lembro bem que isso também seria um diagnóstico de diferencial para febre aí, né, nessa paciente. Perfeito. Então, a primeira investigação que foi feita quando ela começou a ter a febre, né, foi feita lá no município de origem dela. Ela veio com um HB normal, uma leucocitose com 5% de bastões, plaqueta de 310 mil, e um exame de urina apenas com leucocitura, não tinha nitrito, não tinha bacteriúria, e também com uma urocultura que não houve crescimento. Mesmo com esses exames, ela foi tratada como ITU, deve ter tido uma clínica mais compatível lá, e o médico tratou como uma infecção urinária. Olha o dedinho levantado. O que faz leucocitúria sem bacteriúria? Me deem duas causas de leucocitúria sem bacteriúria. Causa de leucocitúria persistente. Você pode ter também um corrimento, essas coisas, mas lembrar que a TB urinária pode fazer isso, tá? Então, sempre que você tiver leucocitúria persistente, você tem que investigar também, tá? Se não tem uma TB urinária. Pode seguir, Tomé. E a investigação feita quando ela veio aqui para o Bom Jesus, já em setembro ali, ela manteve um pouco de leucócito aumentado, as plaquetas se mantiveram, não tinha anemia, mas veio com uma prova inflamatória importante, aí, uma PCR de 38 e um VHS 78. Isso fez pensar principalmente em alguma causa inflamatória ou infecciosa na região
onde ela referia dor, né? O que poderia justificar isso. E aí foi solicitado alguns exames de imagem para ela. Ela fez uma tomo de abdômen, que mostrou uma alteração renal ali, um hiporrealce córtico medular, um nefrograma estriado, que sugere uma inflamação, um processo infeccioso, e daí voltaria a falar a favor de uma pielonefrite, né? Ela tem um ultrassom de via urinária normal, que não mostrou cálculo ou alteração de via, mas não ficou por isso e foi feita uma ressonância de coluna, e aí mostrou algo mais importante para a gente também, que foi uma inflamação de corpo e de disco vertebral, entre L3 e L4, com alteração da altura do disco. Tinha essa alteração de captação do contraste local, mas não tinha presença de abscesso. Vou mostrar a imagem agora para vocês. Na esquerda tem acho que não sei se está trocado aqui para vocês, mas na esquerda está o sem contraste e na direita está contrastada. Ali entre L3 e L4 dá para ver que o contraste capta um pouco mais no corpo vertebral. Não aparece o meu cursor para vocês, né? Mas está ali entre L3 e L4, depois do sacro dos dois corpos vertebrais de acima. Esse é um outro corte em T2 que mostra saturação da gordura do realce na imagem, né, mostrando que tem uma inflamação no corpo vertebral e também na gordura adjacente, um sinal de edema adjacente ao foco inflamatório. Então, assim, a gente tem uma TC que continua sugestivo para talvez uma pielonefrite, e essa ressonância que mostrou essa inflamação de disco, e que também poderia estar causando essa inflamação dos rins mesmo, por continuidade, ali, por proximidade. Assim como está fazendo uma inflamação na parte gordurosa, está tendo esse realce, também pode estar fazendo nos rins de proximidade, né? Então, como hipóteses diagnósticas, então, se mantém a pielonefrite, aproxima essa ideia de osteomielite como causa dessa inflamação de corpo vertebral, talvez uma TB pulmonar poderia justificar também, e tem que pensar em outras causas, como neoplasia óssea, né? Outros diferenciais, como abscesso de espinha epidural, abscesso de pessoas, mais difícil. Osteoartrite, pouco provável, a idade dela não é compatível, não tem carga para isso, né? Hérnia de disco justificaria aquela queixa dela de radiculopatia, mas também não apareceu nada na imagem, a gente afasta isso. Fratura por compressão, que também seria diferencial, não apareceu nada na imagem, então a gente afasta essa e fica principalmente com aquelas 4 primeiras ali, né? E daí como que daria para investigar isso? O que vocês queriam pedir? Não sei, para pielonefrite, para osteomielite, o que vocês acham que dá para fazer diagnóstico disso aí, ou investigação, ou já trata? E começar pelo mais básico e mais barato, né, meninos? Se vocês pensam em TB, o que vocês pediriam? Se fosse TB pulmonar, um raio-x. Raio-X, começa com raio-X. Vamos começar do básico. Pensando aí na pielonefrite, um ultrassom de vias urinárias, talvez seja interessante. Já tem uma tomografia, que é superior. Já tem a tomo, então não precisa. Okay. Tomé. Tem ultrassom também, normal. Para TB, dá para pedir PTD também. Isso. Temos resultado. Ótimo. E pensando em neoplasia, eu acho que ela tinha que aparecer mais nítida, né? Uma nodulação ali, tem uma tomo e tem uma ressonância, e você pensar numa neoplasia que dê febre, dê esse comprometimento, fica difícil, né? Tem que ter uma imagem mais lítica ou blástica, né? Claro, claro. Bom, seguindo aqui então. Então foi feita uma primeira bateria aí de investigação para ela manteve uma leucocitose agora de 12.000, mas não tinha desvio, manteve plaqueta, prova inflamatória manteve alto também, PCR, VHS, o EAS, o exame de urina,
veio normal, não tinha leucocitúria, não tinha bacteriúria. As uroculturas, ela fez 2 hemoculturas, fez urocultura, não cresceu nada nesses 2 exames. Fez um HIV ali também, porque tá dando bobeira, a gente faz HIV lá também, porque é sempre bom. Não veio reagente. Quer falar, doutor? Tá faltando um exame simples que tem que ser feito na urina. Qual que é? O beta dela? Não, da urina. Uma pesquisa de alguma coisa na urina que teria muito a ver com um caso assim. Proteinúria dela? Não. Pesquisa de BAR. Tem que pesquisar BAR na urina. Né? É uma pesquisa simples. Pedir a pesquisa de BAR na urina. Você pode encontrar numa infecção urinária. De repente, essa paciente pode ter também uma tuberculose renal e ter uma tuberculose lá na coluna, entendeu? Você acha, por um lado, aquilo que você está procurando pelo outro, né? De tabela. E E é aí, barato. ela veio com uma creatinina normal ali, para a idade e altura dela, peso, quer dizer, de 0,9, veio com uma ureia de 49. E assim, ela veio com esses exames, de certa forma, inespecíficos, só mostra prova inflamatória, não veio positivo para nada, que a gente pediu mais como as culturas, como a PPD, o HIV, e a gente precisava tomar alguma conduta, porque ela continuava com dor, continuava com febre, e aí optou por começar, então, uma antibiótico terapia de forma empírica. E quem começa empírico não começa devagar, já foi com os 2 pés lá, vanco e mero para eles. Tô louco. Não tem, não poupa nada ali, né? O E povo fez continua, Krav Maga na sim, antibiótico terapia. e Sem dó. aí continuou fazendo a investigação laboratorial dela. Pensando nessa febre, né, que se mantém aí, fizeram um ultrassom, pensando em endocardite para ela, não veio, o ultrassom veio normal, não tinha vegetação em válvula, não tinha nada em endotélio cardíaco também. A PPD, por causa da tuberculose, a gente agilizou ali com o Centro de Tuberculose Toledo, eles vieram fazer PPD, porque tem que ter um profissional específico, né, treinado para fazer, não é todo mundo que faz. E o beta-HCG dela também não veio. E, assim, ela teve uma leve melhora das provas inflamatórias, não dá para dizer que resolveu já, mas tinha uma tendência a melhorar, principalmente o PCR ali vinha tentando diminuir. E como que a paciente evoluiu, né, depois de começar o antibiótico? Ela teve uma melhora do quadro clínico dela, ela teve uma melhora da dor lombar, conseguiu, cessou os períodos de febre que ela fazia, essa dor radicular que ela tinha, que irradiava para membro, cessou também, ela não conseguia, não tinha mais, aliás. Quando ela caminhava no corredor ou ficava sentada, não tinha mais a dor. Então a gente considerou isso como uma resposta clínica boa à antibiótico terapia e que favorece a nossa hipótese de causa infecciosa, né? E que responderia a essas drogas também, afastando talvez um pouco tuberculose ou outra coisa desse jeito. Então, como principal causa de diagnóstico para ela, a gente ficou como hipótese, né? Uma espondilodicite infecciosa. Daí eu vou explicar agora um pouco o que é a espondilodicite. Espondilodicite é um tipo de infecciosa, né? Um tipo de osteomielite que acomete o espôndilo, o corpo vertebral e o disco vertebral. É um diagnóstico, de certa forma, difícil, porque a doença é rara, entre aspas, mas o que dificulta ainda mais é porque a dor lombar é prevalente na população. Então, antes de você pensar numa causa infecciosa, você vai pensar em outras várias causas osteomusculares para ela, né? Isso acaba prolongando o diagnóstico ou atrasando aí, nem sendo feito várias vezes. Fator de risco, né, acontece mais em homens com mais de 50 anos, quem faz uso de droga, quem tem uma endocardite, isso porque favorece a bacteremia, né? Doença degenerativa de coluna, uma cirurgia de coluna prévia, favorece a adesão da bactéria no leito ósseo, uma diabetes, uma corticoterapia ou um imunocomprometido, isso favorece a bactéria também a aderir no leito ósseo. Existem 3 principais mecanismos dessa bactéria chegar até lá: a hematogênica, a inoculação direta e a propagação por contiguidade. De longe, a mais comum é a tipo hematogênica,
que tem um sítio infeccioso à distância, pode ser no trato geniturinário, gastrointestinal, ou pode ser uma infecção de pele, tipo o piercing que ela fez há 5 meses atrás, pode ser uso de droga injetável, trato respiratório, acesso vascular, enfim, até endocardite, infecção dentária, manipulação poderia causar essa bacteremia para ela, né? E a hematogênica até é a causa mais provável dela. E interessante lembrar na anatomia lá que a artéria vertebral segmentar, que irriga o corpo ali, ela chega próximo do disco e irriga o corpo acima e o corpo abaixo, né? Então, uma bacteremia que chegou até ali, provavelmente, geralmente, aliás, ela faz uma espondilodicite no corpo acima, no corpo abaixo e no disco, que é compatível com a nossa clínica aí da paciente. A inoculação direta teria que ter um trauma que conseguisse levar a bactéria direto lá no corpo vertebral. Ela não tem essa história. Uma propagação por contiguidade teria que ser uma infecção de pele, que faz uma celulite, alguma coisa mais profunda que chega até o corpo vertebral. E pensando na espondilodicite, os locais mais comuns que acontece segmento é lombar, seguido de torácico, cervical e, por último, a região sacral. Os agentes aí mais envolvidos de longe, o mais comum é o Staphylo aureus, até justifica um pouco a vancomicina lá, né? Alguma coisa que já se prevenha um Staphylo resistente à meticilina. Mas tem que pensar em outros também, né? Como os bacilos gram-negativos, se tiver alguma história de manipulação entérica, Streptococcus pyogenes, bovis, enterococcus, outros menos comuns, como pseudomonas, Staphylo. Até Cândida pode causar uma espondilodicite, né? Mas tem que ter um sítio mais característico para ela. E lembrando aí do que a gente comentou do mal de Pote, que é a tuberculose extrapulmonar, que acomete o corpo vertebral, né? Também teria uma imagem diferente, uma imagem de compressão mais importante no corpo vertebral, que ela não tem. Quadro clínico para pensar em espondilodicite, alguém que tem uma dor que piora com a atividade, ou com percussão, palpação no local, ela pode irradiar, ter um início insidioso mesmo, vai demorando e progredir por várias semanas. Ela tem alívio quando tira a carga dela, quando ela deita, porque reduz a compressão, pode ter ou não febre, não é essencial, e as provas inflamatórias têm que estar altas. E elas também são um marcador de melhora laboratorial. Você está fazendo tratamento, você espera que elas venham reduzindo semana após semana. Importante investigar o sítio, né, dessa infecção primária e tratar também se está vigente. O diagnóstico, então, de espondilodicite tem que ser pensado quando tem essa dor óssea, uma febre ou uma bacteremia associada. De certeza é fechado aí quando tem uma biópsia óssea, é um procedimento mais trabalhoso, né, nem sempre disponível aí. E inferido ou provável, que é o caso da nossa paciente aí, quando tem a clínica característica, associa uma imagem, igual ela tem a ressonância lá, e as culturas podem ou não vir positivas. O tratamento para essa paciente vai ser fazer a antibiótico terapia, né? De forma direcionada, se a cultura vir positiva, isolar o agente, ou de forma empírica. Existem alguns critérios mais específicos para a cirurgia, fazer o debridamento da vértebra, do corpo vertebral ali, mas seria se tivesse uma exigência muito alta, como se tivesse um déficit neurológico focal, um abscesso ali onde o antibiótico não vai conseguir chegar ou vai ter mais dificuldade, que não é muito o caso dela. E também, se instalado o tratamento, a antibiótico terapia, e essa paciente não vem tendo uma melhora clínica objetiva, não está diminuindo os marcadores inflamatórios lá, é uma indicação também fazer uma biópsia, se não foi feita, ou fazer uma segunda biópsia aí para ter certeza do que está acontecendo ali. A terapia direcionada, ou se for de forma empírica, ela tem que cobrir Staphylococcus, que é o mais comum, Strepto e bacilo gram-negativo. A orientação é fazer a vancomicina mais um outro. Pode ser um cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefepime ou ciprofloxacino aí. De detalhe, o tratamento é longo porque a absorção, a penetração do antibiótico não é tão boa lá. Então a duração tem que ser feita de 4 a 6 semanas. Isso piora se vir uma cultura com estáfilo resistente à meticilina, ou um abscesso lá. Pode dar até 12 semanas esse tratamento, né? Pensa, o paciente ficar... a nossa realidade ali era vanco só por
EV, né, intravascular. Ela ficar 12 semanas no hospital só concluindo o tratamento, né? Então, a nossa paciente, como teve esse diagnóstico provável, uma resposta clínica boa, optou por manter ela no hospital, concluindo o ciclo de antibiótico. E nesse meio tempo que ela estava melhorando, não tinha mais dores, a espondilodicite dela parecia estar caminhando bem, ela vem com um evento, né? E aí, como nem tudo na vida são flores, vamos para mais uma investigação dentro dela, dentro da história dela aí. Essa imagem aqui na direita não é dela, mas parece bastante o que aconteceu com ela. Ela na segunda semana de tratamento, ela começou a ter prurido, fez um racho, um vermelhão elevado somente em tronco, que começou a coalescer, né? Não teve náusea, não teve vômito, voltou a ter febre baixa e aumento de linfonodo cervical. A gente abriu os olhos aí com ela. Mas, em contraste, ela não teve uma piora da dor lombar, não progrediu com um sintoma neurológico, não tinha aquela radiculopatia que ela tinha antes. Então, a gente ficou um pouco mais tranquilo sobre a espondilodicite e começou a pensar em outras causas, né, desse evento dela. Ela teve também uma piora de função renal e hepática e as provas inflamatórias também. Os exames dela ali à direita, ela manteve, né, o leucócito ali abaixo de 8.000, as plaquetas normais, progredindo para uma anemia ali até. As provas inflamatórias aumentaram, né, chegou num pico ali de 100 de PCR, o VHS alto também. Mas de importante é lá, o marcador hepático, né, a gama-GT, fosfatase alcalina bem altos, gama-GT de quase 600 ali, alcalina de 138, as bilis se mantiveram. A creatinina dela de base era 0,9. Olha a creatinina dela agora, né? Depois de 2 semanas de tratamento, foi para 4,5. Isso tem um tempo, um espaço de tempo grande, mas são 9 vezes o basal dela de creatinina, né? Ela fez uma hipercalemia de 6,6. O sódio dela não tinha distúrbio. Marcador de enzima hepática, TGO e TGP aumentado também. Ureia, ela fez ureia até de 150, fez uma uremia aí. E aí a gente tinha que pensar nas causas para ela, né? Que poderia estar causando esse evento adverso aí para ela. Você tem alguma hipótese aí que querem acrescentar? Antes que eu aperte ali e libere as hipóteses. Deixa eu ver se mandaram alguma mensagem. Pensar na vancomicina, né? Por que a Vanco? O que ela faz? Aquela síndrome do homem vermelho. Bom, é um diferencial bom para ela aqui. A síndrome do homem vermelho até não tá discutido aqui, mas o que seria quando a vancomicina ela é aplicada, né, ela é infundida de forma rápida, tem uma resposta dos mastócitos. Daí ela faz um vermelhão no corpo, pode fazer hipotensão, pode ter efeito sistêmico também. Mas não estava assim tão relacionado ao momento da infusão da vancomicina, não teve essa hipotensão e não teve esse marcador de mastócito também. O Alan quer falar, né? Tomé, essa paciente não fez um quadro séptico, para a gente pensar numa sepsis? Não Né, fez. com Ela consumo tinha... de plaquetas, de repente uma superinfecção por um gram negativo, fazendo uma leucopenia, né, relativa, né, em relação ao que ela tinha. Lembrar do Epstein-Barr, né, ele está pedido ali já, porque a mononucleose, ela pode, então, também se apresentar, né, com um rash cutâneo, principalmente quando entra algum antibiótico, principalmente com o uso de penicilina, pode fazer um rash cutâneo também, e para tentar justificar esse quadro de alteração colestática que ela fez, junto com uma alteração dos níveis de creatinina. Então, nós temos que pensar em alguma coisa que tenha feito, então, insuficiência renal, insuficiência hepática nela, então, uma coisa infecciosa ou alguma coisa tóxica. E aí, meninos, alguém tem uma ideia também? Tomé, ela teve bolhas na pele ou não? Foi só um rash e um prurido mesmo? Não teve bolha, não descamou, só foi o prurido e racha. E esse linfonodo aí dela é importante.
Eu estava vendo aqui que a vanco pode causar também uma dermatite bolhosa, como reação da vanco mesmo, então não seria o caso, ela não apresentou nenhum tipo de bolha, então. Bolha não Dermatite teve. bolhosa. Dermatite bolhosa, qual que é a consequência máxima da dermatite bolhosa? Reacional. NET? Steven Johnson. Ah, tá. Dourado. Né? Lembrar disso também, tá? Que o paciente pode, lógico, são quadros muito mais graves, que vocês vão ver muito poucos na vida, mas de repente aparece um essa semana no meu consultório, vem tudo quanto é bicho louco, né? Tô vendo. Vai para um arsenal lá, porque vem cada coisa. Então, Sim. eu tinha pensado se não poderia ser aquela síndrome DRESS, porque uma farmacodermia da vancomicina ou do antibiótico, porque a DRESS tem farmacodermia, né? Ou melhor, é uma farmacodermia porque é resultado de alguma droga, de início geralmente uma semana, e daí faz um rastro cutâneo. Pode ter eosinofilia, mas existe casos sem eosinofilia, e o principal complicador dessa síndrome é a lesão hepática, que é a principal causa de morte também nesses pacientes. E aí a DRESS, ela faz essa farmacodemia com sintomas sistêmicos. E aí seria, até certo ponto, compatível com o que ela começou a apresentar nesse evento agora dela. Muito bom. Ali embaixo ainda tem, eu acabei não comentando de propósito, ela tinha uma eosinofilia em algum desses leucogramas aí de 20%, né? Eu acho que vocês estão bem afiados aí, o Alan e o Otávio já disseram a nossa principal hipótese diagnóstica aí, que tem a ver com essa farmacodermia relacionada com a vanco e relacionada com a eosinofilia, né? Que faz uma resposta sistêmica também. Então, bem afiado aí, sempre até me surpreendendo. Eu não tinha visto, não lembrava disso, né? Enfim, das hipóteses principais. Essa DRESS também eu não conhecia. Eu vi no estágio no início do ano de uma paciente que apresentou quadro bem semelhante, por isso que eu pensei nisso. Muito bom. Legal, muito bom, meninos. Fala, Alan. Tá com a mão levantada? Não, só ficou, pronto. Eu já baixei já. Era só isso que eu ia falar. Então, eu citei ali... Quer falar, doutor? Pode ir. Não. Eu acho que está super bem. Eu acho que a maneira de conduzir está muito boa. Manda aí no teu tempo, Tomé. Tá ótimo. Bom, então, listei ali 3, né? Que a gente poderia pensar. Falha terapêutica, a gente acabou não pensando tanto em falha terapêutica, porque ainda que ela tenha voltado com febre, aquelas dores locais, no local da inflamação, da infecção ali, ela não teve. A gente acabou não pensando tanto nisso. Em alguma infecção secundária, igual o Dr. René comentou, uma situação de sepse, uma infecção viral ali que ia justificar esses linfonodos, né? Alguma coisa que teria que investir também em cima de leito renal, leito hepático ali, tudo, e não casou tudo, né? Até porque ela veio com as sorologias de citomegalo e Epstein-Barr ali só com IgG positivo. Nada recente que justificaria uma infecção nova aí, né? E daí ficou coisa, Tomé, lembrar também que mulher, né, jovem, com um quadro tão drástico assim, com aquelas coisas muito esquisitas, lembrar daquelas doenças reumatológicas, né? Então, um lúpus pode fazer alguma coisa, pena que eu acho que o Otto não está aí no grupo, mas de repente ele podia dar um pitaco se ele tivesse por aí. Mas ele vai ver lá a reunião, depois ele pode falar, mas o lúpus adora fazer coisas que a gente não entende, né? Ele poderia fazer uma hepatite, podia fazer uma nefrite, podia fazer vários dos aspectos também dessa paciente. Então, é um caso que chama muita atenção, né? Mas segue ali, eu acho que está muito bom. Ela tem, até não coloquei aqui, valia a pena até, depois eu vou pôr. Ela tem investigação, tem fã, tem... Ah, tá, ótimo. Aí não veio, tá? Veio negativo essa investigação. Boa. E daí, então, pensando em uma farmacodermia, foi feito terapia medicamentosa, ou melhor, trocar os medicamentos que ela está usando, né? Pensando que eles estão causando agressão, uma resposta aí. E aí trocou os antibióticos e ela teve uma melhora clínica, sim. Então, favoreceu nossa hipótese aí de farmacodermia mesmo. Então, vou explicar um pouco das farmacodermias de uma forma sucinta. Então, é uma reação cutânea de diverso medicamento, né?
e são relativamente comuns. Cerca de 2 a 3% dos pacientes que estão hospitalizados vão ter algum tipo de farmacodermia, seja leve a grave. As causas graves ou potencialmente fatais já são mais raras. E daí, como comentou ali o Steven Johnson, que seria bolhoso e teria um acometimento de mucosa até 10% da superfície, né? O NET, que seria necrose epidérmica, que seria um Steven Johnson mais longo, com maior superfície, maior que 30% da área corporal. A reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos, que é o DRESS, que eles comentaram ali no outro slide, que é a nossa principal hipótese diagnóstica para ela, eu vou explicar por quê. E uma quarta grave e potencialmente fatal ali é a pustulose exantemática generalizada. Então, o que é esse DRESS, né? Tem uma clínica que vem com essa erupção cutânea, esse rash, uma normalidade, uma eosinofilia, pode vir com linfocitose atípica, tem linfadenopatia e envolvimento de órgão interno. No caso, os mais relacionados são fígado, rim e pulmão. A nossa paciente já teve um rash, já teve essa eosinofilia de 20% em algum momento ali, teve linfadenopatia e teve lesão de órgão-alvo, né? No órgão-alvo parece diabetes, mas aqui é outra coisa. Teve lesão, então, de fígado, teve lesão de rim, então a gente pode dizer que é compatível com o DRESS, que ela teve aqui, né? Na maioria dos pacientes, isso começa cerca de 2 semanas depois do início da terapia. Pode ser antibiótico, pode ser... Está bem relacionado com alopurinol, carbamazepina, lamotrigina, phenytoína, sulfasalazina e o nosso alvo aqui, no caso, que ela estava usando, que é a nossa principal hipótese do que causou essa farmacodemia para ela é a vancomicina, tá? Então, ela está dentro dos mais frequentemente relacionados a essa síndrome aí. Então, essa farmacodemia DRESS, ela tende a reduzir esse rash, essa manifestação quando suspende o medicamento que a gente está colocando a culpa nele, né? O tratamento é isso mesmo, identificar qual que é o medicamento agressor, retirar ele. No nosso caso, a gente tinha que trocar, porque não dava para só parar o tratamento dela, ela tinha uma infecção ali. A paciente ainda pode continuar com prurido e inflamação da pele, isso a gente pode tentar resolver com corticoide tópico, mas se tiver uma inflamação renal, uma nefrite intersticial grave, uma pneumonia intersticial, dá para usar o corticoide sistêmico. E o Alan comentou, até não está aqui, a parte hepática, né? Pode fazer uma hepatite aguda, bem grave, até uma das principais causas de mortalidade dentro dessa síndrome aí. E de outro detalhe também, essa nefrite intersticial também vai vir com eosinofilúria, né? Daria para pedir pesquisa de eosinófilo na urina e ia vir positivo ali para ela. No caso, então, a gente trocou os antibióticos, né? Trocou a Vanco e o Meropenem, os 2 pés no peito, trocou por 2 pés também, colocou teicoplanina e tazobactam. A paciente evoluiu com melhora da função renal, evoluiu com melhora das provas inflamatórias de forma gradual, né? E manteve melhor completa dor lombar. Então, a gente acreditou que seja reumia e que está respondendo bem à troca de terapia. Então, a paciente evoluiu muito bem aí, dentro de algumas semanas, e antes de completar o ciclo desses antibióticos, ela voltou a fazer alguns eventos, sabe? Ela voltou a fazer uma febrícula ali, alguns dias, voltou a aumentar a prova inflamatória, e aí o serviço aqui do Bom Jesus preferiu mandar para algum lugar que a gente está sem infecto, né, para manejar. Ela já estava usando teico e tazo, já trocou, já queimou alguns antibióticos de amplo espectro aí, e para manejar isso a gente conseguiu encaminhar ela lá para o HU de Cascavel. Ela foi transferida no dia 18/10 ali, e lá o infecto achou interessante fazer uma biópsia, excluir causa neoplásica, ou excluir causa uma tuberculose óssea, e talvez até descobrir qual que é o agente ali e desescalonar o antibiótico, né? Conseguir que ela faça esse tratamento em casa. Eles fizeram a biópsia, tá até guardando ela alguns dias aí, saiu a biópsia, e dos males os menores, né? Ela veio inespecífica, não é compatível com tuberculose, não é compatível com neoplasia, e ficou compatível com uma espondilodicite em tratamento mesmo. Não conseguiu isolar o agente, que seria a causa da infecção. E a conduta tomada frente a isso foi concluir o antibiótico que ela estava fazendo. Ela já foi liberada para casa tem umas 2, 3 semanas já. Eu até mandei mensagem tendo
resposta aí de como ela tá, eu passo as boas novas para vocês aí. E foi isso o caso. As referências foram up-to-date aí, a gente usei os resumos do up-to-date para fazer isso e abro aí para discussões, volta os slides se quiser. Muito bom, Tomé, achei bem interessante o caso. Aí eu não sei se eu me perdi, ou, enfim, não foi achado a causa específica, então, dessa espondilodicite, tipo, qual foi o patógeno? Não foi, Bia. Não foi? Não foi. A gente ficou com uma espondilodicite provável, né? A gente não conseguiu isolar, não foi feita uma biópsia naquele primeiro momento. E depois que começa o antibiótico, a tendência é reduzir mesmo, né? E aí o material que foi feito a biópsia 4 semanas depois não veio com Ah, já tinha passado 4 um semanas. bicho isolado. Sim. Esse Entendi. Tomé, tempo aí. Sim. como é que ficaram as enzimas hepáticas dela? Porque ela fez também um quadro colangítico, né? Afinal de contas, ela fez ali uma gama-GT alterada também, lógico, fez aumento. Ela fez uma hepatite também. Como que foi explicado isso aí dentro da síndrome DRESS, e essa evolução? Seria por uma toxicidade pela própria medicação, da própria síndrome, ou pela baixa da função renal, algum acúmulo de outra droga que pudesse ter sido hepatotóxico? O que você me diz disso? Qual que foi a avaliação? A nossa hipótese é que seja uma causa secundária à eosinofilia mesmo, né? Uma resposta inflamatória que tem lesão hepática contra a lesão renal, que estaria ali justificado pela síndrome DRESS dela. Mas agora, se é secundária uma outra, doutor, eu não sei dizer. Eu acredito que não, porque elas podem aparecer isoladas, né? Pode aparecer com hepatotoxicidade, sem doença renal e vice-versa. Perfeito. Muito legal o caso. Eu acho que um caso muito bem conduzido pela equipe. Eu acho que eles utilizaram de uma metodologia científica bem razoável, né, Tomé? Eles foram objetivos no tratamento, que nem você falou, meter o pé no peito, mas às vezes a gente tá numa situação em que é life-saving, né? Você tem que usar alguma coisa para o teu paciente, você tem que ter um foco, você tem que correr atrás disso e tentar realmente evitar que aconteça o pior, que nesse caso aí seria uma paraparesia ou uma paraplegia que ela poderia evoluir, né? Então, eu acho que é um caso legal, eu acho que a gente tem que manter sempre o foco na clínica, né? Alguns pontos, pensar que ela tenha feito, eventualmente, uma pielonefrite, que possa ter, por contiguidade, afetado ali a vértebra, né? Por vascularização. A questão da endocardite, ela é muito complexa, sabe, Tomé? Eu já tive experiências pessoais com endocardite, e eu acho que hoje endocardite, em paciente que tomou antibiótico, você fazer um ecocardio não tem tanto valor quanto a gente gostaria. Eu já contei para vocês a história de uma funcionária minha que eu só descobri através do ecocardio. Qual tipo de ecocardio que você tem que fazer quando você tem uma endocardite, que você suspeita de uma endocardite, que você acha que possa ter uma endocardite, que o ecocardio veio normal? O que você tem que pedir? Faz um transesofágico para ela, né? Mais sensível. Boa. Excelente, Tomé. Fechou com chave de ouro no raciocínio clínico. Perfeito. Acho que isso veio, sabe, trazer um novo sopro sobre o teu caso, que eu achei que foi muito bem apresentado. A gente conseguiu fechar o tempo, né, Tomé? Isso também é um ponto importante. Nós conseguimos fazer uma apresentação de um caso inteiro, com objetividade, e eu gostaria que esse modelo fosse copiado também nas próximas apresentações, para a gente se ater bem ao tema. As hipóteses aventadas foram todas bem colocadas, a discussão foi num nível muito bom aí dos meninos. A professora Karina não pôde participar porque ela está no meio de um plantão da Nefro, então ela pediu desculpas, mas eu informei que o caso estava super bem conduzido e tal, e me deu os parabéns também para o Tomé pela maneira como ele já tinha pré-apresentado, né? Alguma colocação aí dos meninos? Alguém queria falar mais algo sobre esse caso? Não? Eu posso falar, professor? Pode, Alan.
Comparando também como que foi o caso de DRESS que eu vi, foi por carbamazepina, né, que é um dos principais que causa, e aí lá a gente também fez a avaliação de órgãos, né, de marcadores hepáticos, o eletro, parte renal e tudo. Aí quando tem um acometimento um pouco maior, né, uma nefrite ou alguma hepatite assim pior, né, aguda, pode ser feito tratamento com corticoide. Eu não vi se o Tomé falou essa parte ali que deu uma travadinha. E aí, mas aí o principal é ficar de olho no fígado, que é o que mata esse paciente com dor. Mas na nossa paciente a gente tirou a carbamazepina dela. Em 3 dias ela melhorou assim, tipo, bruscamente e foi tranquilo. Então acho que o principal nesses daí é a suspeita mesmo de farmacodermia e tirar logo o, o fármaco, né? Muito bom. E lembrando, né, que a gente está numa época agora muito doida, né? A gente tem esse vírus maldito que está aí circulando, que pode fazer de tudo um pouco e cada dia a gente descobre uma coisa. Hoje, coincidentemente, veio um paciente no meu consultório que ele não tinha queixas muito específicas, ele só notou um nódulo aqui na região do queixo, tá? E aí eu olhei os exames dele, que ele tinha feito os exames de rotina, ele tinha um hipotiroidismo que acompanhava comigo, um pouquinho de esteatose, e aí eu vi que ele tinha uma gama-GT alta, uma transaminase alta, uma gama-GT de 100 e pouco, e uma creatinina de 1,3. Para um jovem, né, um nível de creatinina muito chamou atenção, e aí no ultrassom eu achei aqui um linfonodo, né, importante. Perguntei sobre o uso de drogas, mas também não tinha nada positivo, a não ser uma história de Covid há cerca de 60 dias. Então, está na investigação e aí a gente vai. E ele só, daí perguntando, ele disse que tem suor noturno, né? Então, é um paciente que eu fiz o ultrassom dele, me pareceu que o fígado tem um borramento